Olá, um bom dia, eu sou o pastor Maurício Medeiros e estou aqui para compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor. Desejo que a paz, que a graça, que a misericórdia do Senhor alcance a você, a sua casa, a sua família em mais esse dia. Nessa semana, eu tirei um tempo para poder assistir um filme que há muito já havia tocado meu coração e o Senhor me trouxe a lembrança. O nome do filme é A Vida é Bela. Nesses tempos de pandemia, talvez nós estejamos precisando resgatar a beleza de viver. E esse filme é muito interessante. Se você não assistiu, assista. Eu tenho certeza que ele vai tocar o seu coração. Ele fala a respeito da Segunda Guerra Mundial na Itália, onde somos conduzidos a observar a postura de uma família que foi levada para um campo de concentração. E ali, o marido e o filho foram separados da sua esposa e, respectivamente, mãe. E enquanto separados, o marido, chamado Guido, tinha que usar toda a sua imaginação para fazer o seu filho, Giosué, acreditar que aquele período de guerra, de terror, de violência que os cercavam fazia parte apenas de um grande jogo. Isso tentando evitar que o seu filho sofresse traumas físicos, emocionais, psicológicos e espirituais. Esse homem transforma o terror da guerra em a beleza da vida. E juntamente com esse filme eu também fiz algumas leituras, principalmente alguns livros de Henri Nouwen, e essas leituras, juntamente com o livro, me levaram a refletir sobre a forma como nós reagimos diante das dificuldades que se apresentam para cada um de nós. O jeito, a forma como nós reagimos vai falar muito sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus e também sobre o Deus a quem servimos. Por exemplo, para que possamos, quando nós chamamos alguém para fazer uma oração, esse momento é um momento de muita simplicidade, em que simplesmente a pessoa precisa levar os outros em oração à presença de Deus. Mas se no seu particular, na sua intimidade, ela não tem alimentado as disciplinas espirituais, isso vai ficar visível nessa hora. Vai ficar visível na postura da pessoa, no conteúdo da sua oração, no impacto das suas palavras e na paz que essas palavras deveriam trazer aos corações. Aquilo que nós fazemos e que alimentamos na nossa intimidade, nos nossos momentos particulares, isso se torna visível quando nos reunimos, quando estamos em público. Se vivemos uma vida de intimidade, regada à oração, leitura da palavra, jejum, todas essas coisas vão se tornar visíveis quando estivermos intercedendo pela vida de alguém. Isso vai transbordar de nós. Quanto mais cheios de Deus nós estivermos, mais haverá um transbordamento de Deus das nossas vidas nas vidas dessas pessoas, a fim de saciar a sede da presença de Deus, a fim de alimentar a fome que essas pessoas têm de Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus para poder compartilhar de Deus para as outras pessoas. Quando passamos tempo na presença de Deus, o Senhor revela os seus propósitos, a sua direção para a nossa vida. Ele nos diz de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. E à medida que nós somos confrontados com essas revelações de Deus para a nossa vida, isso nos leva a uma transformação no nosso jeito de pensar, de sentir e de agir, a fim de que nós possamos descansar a nossa alma na presença de Deus, no encontro com o nosso Pai. Falando assim parece fácil, né? Essas questões sobre um relacionamento íntimo e profundo, onde experimentamos Deus de uma forma tão intensa que podemos alimentar outras pessoas. Mas não é fácil, não.
Mas eu também gosto muito de uma frase do Henry Nouwen, que ele diz que Jesus é a maneira de Deus tornar possível o impossível. Isso me leva a reflexões e muitas reflexões, né? Como, de que forma Jesus faz tornar possível algo que era impossível? E é exatamente neste ponto em que o Senhor nos convida a uma viagem espiritual. E essa viagem espiritual, ela vai nos levar para passarmos um momento de oração, sendo preparados para a comunidade, para a missão e, por fim, a celebração. Eu gostaria nessa hora de compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 12 ao verso 19. A palavra do Senhor nos diz: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo, ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Esse é um texto muito rico, muito interessante e poderoso, e na realidade, esse é um texto em que Jesus ele torna o impossível possível quando olhamos para a vida dele. Porque Jesus ele veio, ele encarnou para nos mostrar como é ser um ser humano, como eu e você, vivendo neste mundo caótico e mesmo assim manter um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus Pai. Ele nos convida então a uma viagem espiritual que vai nos levar a uma oração à noite, a comunidade pela manhã, a celebração à tarde, ao serviço e à celebração à tarde. A solidão, a comunidade, a missão e a celebração. Essa é exatamente a viagem espiritual que o Senhor Jesus quer nos conduzir nesta manhã. E para isso vamos pensar na primeira questão, que é a solidão que leva à comunhão com Deus. E talvez quando se fala em solidão, né, a própria palavra solidão, ela já dá um sentimento de vazio no nosso coração, não é verdade? Solidão, quando olhamos no dicionário, a palavra solidão tem como definição alguém que está sozinho, em isolamento. Normalmente nós não gostamos de solidão ou de silêncio, pois somos seres criados para relacionamentos. Por isso nós temos tanta dificuldade em vivermos esse período de isolamento e distanciamento social. Mas aquilo que em um primeiro momento pode ser desconfortável, pode incomodar, ele também pode se transformar em algo inevitável para as nossas vidas, para a nossa alma. Já dizia Albert Einstein que toda crise é uma oportunidade.
E essa é a oportunidade que Deus está nos dando para aprendermos a transformar a solidão em solitude. E aí você me pergunta, mas o que é solitude? Solidão é isolamento, é estar sozinho. Solitude é estar a sós com Deus. Nós precisamos aprender a transformar o momento de solidão em um momento de solitude. Porque o momento de solitude, quando estamos a sós com Deus, ele não é fácil. É um momento em que nós precisamos lutar para que ele aconteça. É uma capacidade que nós vamos alcançando de calar as vozes ao nosso redor. As vozes do sistema, as vozes do mundo, as vozes das pessoas que falam e que tentam nos aconselhar de N formas. Calar o coração, o nosso próprio coração doente pelo orgulho, pela cobiça e pela vaidade. E no momento em que conseguimos calar todas essas vozes, e estamos a sós com Deus e apenas a voz de Deus que nós ouvimos. Essa voz que vem e fala a nossa alma por meio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo em momento nenhum, meus queridos, que isso seja algo fácil de ser feito, porque não é. O que eu quero que você saiba é que a comunhão íntima com Deus, ela não é fácil. Mas eu quero que você entenda que a oração nos leva a uma perfeita comunhão com o Pai. E Jesus frequentemente dedicava longos períodos de oração, muitas vezes, inclusive em jejum, especialmente quando ele tinha que tomar alguma decisão muito importante. E o fato de nós observarmos isso, por que Jesus passava tanto tempo em oração, longos períodos de oração? Porque as suas decisões impactariam a sua própria vida e a vida de outras pessoas. O fato de Jesus passar tanto tempo em oração deve ser uma inspiração para mim e para você, para nós, olharmos a Jesus vivendo num mundo como o nosso, que nós vivemos um mundo caótico que jaz no maligno, ele mantendo um relacionamento de intimidade com o Pai, em longos períodos de oração. Jesus, ele passou aquela noite inteira. Ele saiu da presença das pessoas, foi para um lugar deserto, ermo, aonde ele pôde ficar a sós com Deus, em solitude. E ele passou uma noite inteira. E somente pela manhã ele saiu para começar a fazer escolhas de acordo com a vontade do Pai, a vontade soberana de Deus. A noite, ou a madrugada, são momentos no tempo e no espaço de mistério, escuridão, isolamento e grande solidão nas nossas vidas. É o deserto da alma em que cada um de nós deve passar pela fornalha da transformação de Deus, para que o Senhor ele refine as nossas vidas e nos prepare para viver com os outros e também não só viver, mas para amar o outro, né? Essa fornalha que o Senhor prepara para refinar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, vai nos preparar para vivermos com as outras pessoas e também para amá-los. A comunhão, meus amados, a comunhão com Deus é onde tem início a comunidade espiritual. Por quê? Por um simples motivo. A solidão transformada em solitude, ela é fundamental para que nós venhamos a alcançar a comunhão com a comunidade espiritual, pois é nesse momento em que nós estamos sendo tratados na intimidade com Deus, no deserto, no lugar onde estamos a sós com Deus. É ali que nós somos tratados. É ali que as nossas fragilidades, limitações, as nossas falhas, erros, vaidades, elas são reveladas. E aí é onde a fornalha pega fogo e queima essas coisas no nosso coração e na nossa vida, para nos levar a um segundo estágio dessa viagem espiritual.
Esse momento de solitude com Deus nos prepara para vivermos em comunidade. E quando falamos de comunidade, talvez você traga à sua mente organizações ou instituições, mas de um modo geral eu não estou falando apenas de instituições ou organizações, mas de um modo de vida, onde nós desfrutamos de relacionamentos sadios e estamos rodeados de pessoas com quem nós queremos partilhar a vida, os sonhos, os medos, as preocupações. Queremos compartilhar e partilhar a verdade de que somos filhos e filhas de Deus e somos amados por Ele, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas debilidades e fragilidades. Isso, amados, ele pode acontecer não só nas organizações, mas principalmente na família. Ele pode acontecer no seio da família, ele pode acontecer, esse momento de comunidade espiritual pode acontecer também num grupo de oração, num grupo de amigos, num grupo de dependentes químicos em recuperação. Esse momento de comunidade espiritual é um momento em que nós estamos, em que ocorrem curas por causa da aceitação e também ocorrem traições por causa das rejeições e negações que nós fazemos da vida de uns dos outros. São nos relacionamentos que a nossa humanidade ela se torna muito mais visível, né? Ou melhor, são nos nossos relacionamentos que a nossa humanidade, com as suas debilidades e falhas, se tornam mais visíveis às pessoas. Quando Jesus, por exemplo, no texto, ele começa a nos falar sobre os 12 que ele escolheu, né? É muito interessante porque ele fala de um a um, cada um dos discípulos que foram escolhidos. Mas o texto de Lucas, dentre os evangelistas, é o único que destaca que Judas Iscariote se tornou um traidor. E por que será que ele falou isso? O que será que ele queria dizer? Talvez ele quisesse nos trazer à mente, ao coração, que alguém pode começar bem a sua caminhada e acabar mal, dependendo das escolhas que faz no meio do caminho. Mas enquanto existir vida, existe a possibilidade do arrependimento, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele tomou uma decisão errada, também traiu, negando Jesus, né? Mas ele se arrependeu e recebeu o pleno perdão de Deus. Diante dessas questões, meus amados, o que eu quero compartilhar também com vocês é que o que nós temos visto, né, nesse período de isolamento, de distanciamento social, é que as pessoas estão tentando preencher a solidão das suas almas, dos seus corações, conectados 24 horas por dia a lives dos mais diversos tipos, pregações, músicas, shows, apresentações teatrais, peças de teatro, ou então ligados nos noticiários, alimentando as suas almas com notícias constantemente recheadas de morte, de tristeza, de perdas, de suicídios, de crises governamentais, crises financeiras, crises na área da saúde, crises na área da justiça. E com isso, amados, com esse tipo de busca, as pessoas estão adoecendo em suas almas e aumentando cada vez mais o espaço de solidão dentro do seu coração, da sua mente. Nós precisamos sim buscar estarmos bem informados e desfrutar das lives, mas de uma forma equilibrada, não sobrecarregando as nossas almas com as ansiedades do mundo. Porque quando nos tornamos doentes, o que vai acontecer? Quando encontramos um outro ser humano, que pode ser o seu cônjuge, o seu pai, o seu filho, o seu amigo, alguém que mora com você, nós vamos, de alguma forma, dentro deste ambiente chamado casa, né, onde nós estamos reunidos, querer que essa pessoa, ela preencha o vazio da nossa alma, a solidão da nossa alma, o que não é possível, não tem como.
pois o outro não é Deus, e ele também ou ela também tem um vazio no seu coração que precisa ser preenchido. E dessa forma, com pessoas doentes, com almas doentes, com uma solidão crescendo num ambiente chamado casa, nós não conseguimos construir um lar, que o lar é um lugar de relacionamento, onde existe cura, restauração e libertação, e ao invés de construirmos um lar dentro de casa, nós desfrutamos de um ambiente, de um campo de batalha, onde nos matamos uns aos outros com palavras, com olhares e com atitudes. Queridos, nós precisamos entender uma coisa muito importante. A solidão, ela não nos afasta dos nossos semelhantes, mas ela torna possível a verdadeira comunhão. O fato de estarmos em solidão, isso não tem que ser o motivo para nos distanciarmos das pessoas, mas sim, essa solidão precisa se tornar uma verdadeira comunhão, tornar possível a verdadeira comunhão. De que forma que isso pode acontecer? Talvez essa seja a pergunta do seu coração. Transformando a solidão em solitude, onde nós seremos preenchidos pela presença de Deus, na ação do Espírito Santo, e a partir daí nós somos capacitados a exercitar uma coisa muito importante que é chamada de perdão. Nesse contexto de solidão e solitude, onde a nossa solidão, quando não é transformada, ela nos torna doentes, nós precisamos aprender a exercitar o perdão. E o que seria o perdão nesse contexto, meus queridos? Conforme Henry Nouwen diz, é estar sempre pronto para perdoar o outro por não preencher todas as minhas necessidades e desejos, e ser também perdoado pelo outro por eu não conseguir preencher as necessidades e os desejos do outro, porque nós somos seres humanos e nenhum ser humano consegue fazer isso. Todos nós, sem exceção, trazemos feridas na alma que só podem ser curadas por Deus. Existe uma solidão dentro da alma humana que só Deus pode preencher. E embora, meus amados, isso não seja fácil, o Senhor Jesus nos chama para vivermos juntos como família, compartilhando da fé e assumindo o compromisso de cuidarmos uns dos outros. Quando observamos, nós vemos esse texto muito lindo, onde o Senhor guarda-se em oração durante a noite. Pela manhã ele faz escolhas difíceis, mas direcionado pela vontade do Pai, que é soberana. E juntos eles entram como comunidade para relacionamentos onde serão tratados. Porque é na comunidade espiritual que nós aprendemos a confessar as nossas fraquezas, a perdoar uns aos outros, a descobrirmos o verdadeiro sentido da humildade. E longe desse ambiente de comunidade, meus queridos e amados irmãos, nós nos tornamos pessoas individualistas, egoístas, avarentas e egocêntricas. Nós precisamos aprender todos os dias e reaprender que os frutos do Espírito não dizem respeito à tristeza, à solidão e separação, mas sim falam de alegria, falam de solitude, falam do acolhimento, da comunhão e do serviço que nós estendemos ao outro, que é uma outra questão que o momento de solidão transformado em solitude também nos prepara. Quando a solidão é transformada em solitude e temos um encontro com Deus na oração, nós somos preparados para a comunidade espiritual e também somos preparados para servir aonde quer que seja. Quando nós somos curados na nossa alma, meus amados, nós somos conduzidos a esses momentos que são muito ricos na presença de Deus, aonde nós exercemos e colocamos em prática a missão da igreja. A missão da igreja não é de julgar, de condenar, de apontar erros, mas é sim de estender o amor ao outro.
Nós precisamos entender que somos mensageiros de boas novas. Nós fomos separados por Deus para anunciar que Deus, por meio de Jesus Cristo, está reconciliando toda a criação consigo novamente. As boas novas, elas são acompanhadas de sinais que manifestam a chegada do reino, que nós vemos na palavra do Senhor, quando ele diz sobre as curas que aconteceram, curas físicas, emocionais e espirituais, as libertações dos espíritos imundos, a libertação da ignorância, a restauração da dignidade das pessoas e também a restauração de relacionamentos. E principalmente também, amados, a questão do compartilhamento, compartilhando bens materiais e principalmente o compartilhamento da vida. Quando nós compreendemos que aquilo que é de um se torna de todos e o que é de todos se torna de um, nós entendemos o sentido da comunidade espiritual. Como que isso acontece? Aquilo que é de todos, os sofrimentos, as tristezas, as alegrias, as conquistas e as perdas, se tornam de um. E as conquistas, tristezas, perdas de um também se tornam de todos. Essa viagem espiritual em que o Senhor Jesus nos convida neste dia, ela nos conduz a um ponto final chamado celebração. A celebração é a expressão concreta do amor. É o momento em que, juntos, reunidos como comunidade, nós aprendemos a acolher as nossas falhas, erros e celebrar as nossas vitórias e conquistas. É o momento em que juntos nós reconhecemos e valorizamos os dons que Deus tem dado aos nossos irmãos para abençoar e para servir na comunidade, nas famílias e nos lares. Nós precisamos compreender que, para que nós possamos aprender a viver em comunidade, a viver em missão e a chegar a uma celebração, nós precisamos passar pela fornalha de Deus, que é a transformação da solidão em solitude, aonde somos preparados para estarmos em missão. Hoje o que nós enxergamos são muitos templos fechados. O nosso templo está fechado, o nosso lugar de culto está fechado, mas a igreja está em missão. Meu querido e minha querida, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de estar a sós com Deus. Deus não é um Deus distante, nem um Deus para ser temido ou evitado. Ele não é um Deus de vingança, mas é um Deus que se compadece das nossas dores e participa conosco dos sofrimentos humanos. É a essa viagem espiritual que o Senhor Jesus nos convida, a uma viagem de transformação, de dentro para fora, que vai nos ajudar a viver e a conviver dia após dia, manifestando o reino de Deus por meio das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Eu quero convidar você nessa hora a orarmos juntos ao Senhor, para que Ele nos conduza nessa viagem em segurança, em paz e em tranquilidade. Amém? Curve a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos e abra o seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estes momentos que o Senhor nos permitiu compartilharmos da palavra do Senhor. Te agradecemos por esse convite a uma viagem espiritual, onde podemos ser impactados por um momento de solitude na Tua presença, sendo transformados pela presença santa do Senhor, para posteriormente sermos conduzidos a uma vida de comunidade, a uma vida de relacionamento, aonde isso vai culminar num serviço e uma missão, onde anunciamos a Tua palavra, o Teu poder e a Tua majestade, e no final juntos
nos reunimos em celebração, compartilhando com os outros aquilo que temos e recebemos dos outros aquilo que eles têm. Que nós juntos possamos, ó Pai, receber essa palavra no nosso coração e vivê-la de forma verdadeira e única, glorificando o Teu nome, manifestando o Teu reino aonde quer que nós estejamos, de forma que a nossa casa realmente se torne um lar, um lugar de restauração, de cura, de transformação, aonde a presença do Senhor transforme vidas por meio das palavras, das atitudes, dos pensamentos, das emoções. Querido, santo e amado Deus, rendemos os nossos corações na Tua presença, os nossos sonhos, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa esperança, porque sabemos que o Senhor é o lugar mais seguro em que nós podemos depositar a nossa própria vida. Em nome de Jesus, esses momentos possam ter levado refrigério, paz, tranquilidade e alegria ao coração dessas pessoas que compartilharam da palavra do Senhor no dia de hoje. Que a graça do Senhor possa ser derramada nos corações de forma abundante, meu Deus. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Santo Espírito possam alcançar o seu coração em todo este dia, em toda esta semana. Você possa manifestar o amor de Deus, transbordando ele do seu próprio coração. É assim que eu oro ao Senhor nesta manhã. Amém.